Salve, salve, nação. Mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Chegou a 51. Vamos começar a falar aqui de Bahia e Flamengo. Vitória por 2-0 do Flamengo sobre o time do Rogério Ceni. E o Felipe Luiz já falou depois do jogo. Uma grande vitória. Um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo, né? Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram, né, respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas, em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Tem várias diferenças, né? Que, primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Desculpa, eu só não entendi o contexto da pergunta. Beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas, né? O Corinthians jogou no losango o primeiro tempo, 4-4-2 losango, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Arias, o lateral direito, mais como ala, né? Então isso torna muito difícil pressioná-los, porque é um sistema que simplesmente é o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto. Mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia nos movimentos de pressão. E eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e eu chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir roubar a bola e vamos correr riscos que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha que voltará ano que vem. Então assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo, e hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, e a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Boa noite, Felipe, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News, é muito bom te ver como treinador do Flamengo. Obrigado. Você vai ter agora um período pela frente de data FIFA, claro que perde muitos jogadores, por um lado é bom, por outro é ruim, mas você vai poder trabalhar com o elenco por um tempo maior sem jogos. Como você vai explorar para dar ainda mais a sua cara para essa equipe? E já também nisso, dando a sua cara, como você está olhando para esse campeonato brasileiro?
Você vê um Flamengo que ainda pode chegar no título, dá para buscar essa conquista? Para você é mais difícil o Flamengo fazer uma campanha quase que perfeita até o fim ou os adversários vacilarem? Porque além do Flamengo fazer o seu dever, tem que contar com alguns tropeços dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. Então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Nenhum jogo a mais do que o Fluminense. E sobre a data FIFA, é importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga e se dedicando muito e viajando e dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. Desculpa. E esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante como um treino. E depois nós vamos ter tempo para poder aí ter praticamente 10 dias de treino para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos, porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos não, esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero, treinar, porque só em vídeo, o vídeo é um treino, mas só em vídeo não é suficiente e com esses ajustes no treino eu espero ver a evolução da equipe. Felipe Luiz, boa noite. A gente sabe que a arbitragem vem sendo uma queixa geral no Brasil e hoje não seria exceção. Essa arbitragem do Rafael Klein gerou muitos protestos com relação a algumas jogadas dentro do campo. O Bahia reclamou tudo. Você tem alguma queixa dessa arbitragem de hoje, não? Desde que eu era jogador, eu sempre tenho um respeito absoluto pelos árbitros. Acredito que seja um trabalho muito difícil ser juiz e mais aqui no Brasil. E alguns jogos eu vou estar aqui triste pelo erro de arbitragem e outros jogos eu vou estar aqui beneficiado por alguns erros. Então eu prefiro sempre não falar, deixar eles fazer o trabalho deles, que já é bem complicado. São muito cobrados e meu respeito máximo e absoluto por todos eles. Felipe, boa noite. Jean Oliveira. 2 jogos, 2 vitórias e uma mudança visível na postura do time jogar. Você acha que mesmo com pouco tempo, Tá aí, Felipe Luiz falando depois da segunda vitória no comando do Flamengo. Seria uma vitória de novo por 1-0, mas aí no final um pênalti a favor do Flamengo acaba deixando esse placar um pouco mais elástico, né? O Felipe perguntado ali, Pedro, sobre as diferenças, assim, e acho que a primeira coisa é a mudança de posicionamento do time de um jogo para o outro no sentido de pressão no adversário. Ele explica isso, falando como é o meio-campo do Bahia. O que você percebeu em campo desse Flamengo, do Felipe Luiz, da partida passada para essa? A partir do momento que ele fala sobre a explicação da pressão ao Bahia, não é exatamente uma mudança porque o Felipe está ali, é porque o Flamengo precisou pensar sobre o Bahia. E sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante, né? Poderia ser 1-0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final, um soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todos os jogos o adversário não vai conseguir jogar. Sim. O Flamengo vai ser tão superior e, mais uma vez, o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo, foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo, então o Flamengo não resolve, fica com aquela sensação de ali de até o fim não ampliou, podia ser mais e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou, poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim, é um time que, quando você imaginava algumas semanas, e não é técnico A ou técnico B, a postura do time na abordagem de pressão, que é o que o André fala, tira alguns minutos, tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor, de jogador que corre em campo, jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Há alguns jogos já, não o Léo Ortiz, muito bem hoje. Sim. Você vai questionar por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Perol, por que depois muito. Tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho. A gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar.
Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é instável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Isso, né? Sim, precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em mas campo. Mas só alguém como o Felipe Luiz para recuperar. fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, Mengão!